Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, 11 horas da manhã, você sabe, um pouquinho mais às 11 horas da manhã, depois do Repórter CBN, a gente chega com o nosso Bastidor CBN, com assuntos importantes, pessoas importantes. Hoje nós vamos falar sobre essas faculdades de medicina. Tá na boca do povo, o que tá rolando, o que tá acontecendo. Faculdades que não estão tendo, através dos seus alunos, aproveitamento nas provas do ENAD, e aí já veio o Fantástico, já trouxe uma reportagem enorme a respeito disso. Bom, e aí, segundo o Dr. José Bernardes, a pessoa mais habilitada desse país é o professor Carmino Antônio de Souza, professor titular da Unicamp. Professor, muito obrigado por nos ajudar e nos socorrer. Edmo, eu que agradeço ao Zé Bernardes pela generosidade, pela amizade, e esse é um assunto extremamente importante realmente. Acho que a sociedade brasileira precisa entender o que está acontecendo e, com isso, poder tomar as melhores decisões para o futuro, né? Eu só quero salientar que eu disse que o Dr. Carmino é provavelmente a pessoa mais habilitada para falar nisso, porque, além de titular como professor da Unicamp, ele é vice-presidente da FAPESP, foi secretário de Estado da Saúde, foi secretário municipal da Saúde, foi secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e é presidente do Conselho de Curadores do Instituto Butantan. Então, professor, vamos lá. A divulgação do Fantástico, que trouxe tudo isso à tona, foi de que alunos, através dos exames, o ENAMED é uma prova anual aplicada pelo MEC por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou o INEP, para avaliar a formação médica no Brasil. Então, esse exame não é novo. Ele mais um exame que foi feito. E o que destacou dessa vez? Olha, Edmo, vamos entender um pouco a profissão de médico. Eu acho que mais importante da gente avaliar esse exame, e o exame, na verdade, é um sintoma do que possa estar acontecendo no país e na formação do médico. A formação do médico é muito complexa, é muito cara. Existem estudos mostrando que o custo anual de formar um médico pode chegar a $100 mil por aluno, por ano, não é? Então, formar um bom médico é caro. E formar um bom médico depende, na minha visão, de 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo fundamental é a graduação, é a arte médica. Quando nós estamos falando de alunos de medicina no último ano, nós estamos falando de arte médica. É se ele aprendeu a conversar com a pessoa, examinar, palpar o abdômen, auscultar o tórax, fazer o que nós chamamos de raciocínio fisiopatológico, quer dizer, juntar sinais e sintomas para fazer diagnóstico, saber interpretar uns exames mais simples, como hemograma, bioquímica, glicemia, saber olhar um raio-x de tórax, saber olhar um ultrassom de abdômen, coisas que são triviais na formação de um médico. Esse é o primeiro pilar, arte médica. Qual é o problema? Se você não tiver esse primeiro pilar, a gente vai conseguir compor os outros 2 pilares da nossa formação, que são ofício, que é o segundo pilar, e esse a gente obtém dentro da residência médica. O que quer dizer ofício? Um obstetra tem que saber fazer parto, um cirurgião tem que saber operar, um hematologista como eu e o Zé Bernardes, nós temos que saber examinar os pacientes, olhar uma lâmina, fazer um diagnóstico de leucemia, de linfoma, tratar um paciente, enfim. As habilidades de um médico,
a gente consegue na residência médica. A residência não substitui a escola médica, esse é o problema. E o terceiro pilar, que é para a nossa vida inteira. Eu estou com 74 anos, estudo todo dia, tenho certeza que o Zé Bernardes também faz isso. Então a ciência nos acompanha, porque os conceitos em medicina mudam muito rápido. Existem áreas onde isso muda 20% por ano, quer dizer, se você não estudar, em 5 anos você não sabe mais nada de uma determinada área. Então, o primeiro pilar é o pilar da arte médica. Esse exame, o ENAMED, o que ele faz? Ele avalia o produto de uma escola. Ele não avalia se a escola tem hospital, não tem hospital, se tem UBS, se tem supervisão. Ele não avalia, ele avalia se o aluno conseguiu apropriar os conhecimentos mínimos dessa fase de arte médica. Mas não seria... O que eu quero dizer com isso, Edmund, é o seguinte: às vezes a escola é até bem estruturada, só que ela não cuida bem da formação, vamos chamar, integral do aluno. Aí é que eu quero levantar duas coisas com o senhor. Na autorização de concepção de uma faculdade de medicina, não é obrigatório que essa faculdade tenha um ambulatório, um hospital, um PS, alguma coisa nesse sentido? Esse que é o problema, não. Infelizmente, nós estamos abrindo escolas com outros interesses que não sejam o da excelência, ou com outros interesses que não sejam de formar um bom profissional. Muitas escolas estão sendo abertas para atender interesses locais, interesses políticos, interesses de outras ordens que não são a excelência. E a faculdade de medicina, ela rapidamente, ela conta a verdade. Rapidamente você vai ter problema, porque um médico mal formado, Edmund, dificilmente ele vai conseguir corrigir a rota dele ao longo da vida, porque ele vai perder esse primeiro pilar. É como construir uma casa, um edifício sem alicerce. E aí eu tenho que fazer uma outra pergunta, porque em 2013 foi criado o programa Mais Médicos no Brasil, com 2 intuitos. O primeiro intuito era de trazer mais médicos de fora. Eu não quero dizer, não estou aqui para julgar se foi certo, errado, correto, indevido, devido, não. Eu estou só dizendo que o programa foi feito para trazer médicos para o Brasil, para levar aos rincões desse território vasto e enorme, e também, na palavra dos políticos da época, criar mais faculdades de medicina, porque tinha muito pouca faculdade de medicina do Brasil até então. Então, a falta de médicos ou a carência de médicos é universal, não é um problema brasileiro. Eu tenho muita relação com a Itália, tenho uma filha que mora lá, e faltam médicos na Itália. O problema é que não adianta querer consertar um problema criando um outro problema. E um outro problema que é irresolvível, porque para mim o único adjetivo para um médico é competente. O médico tem que ser competente. Então, abrir escolas uma atrás da outra, sem que você tenha estrutura e sem que você tenha professores formados e que sejam capazes de formar um bom médico, não adianta nada, porque você vai ter um tecnólogo, você vai ter uma pessoa que não será capaz de fazer diagnóstico adequadamente ou não será capaz de fazer uma abordagem clínica ou cirúrgica ou qualquer que seja de maneira adequada. E como eu disse anteriormente, dificilmente a residência médica e muito menos a atividade profissional feita sem supervisão vai corrigir esse defeito. Então, eu aqui, quando eu fui secretário, você falou, nós criamos um programa que está inclusive na literatura médica, chamado Mais Médicos Campineiro. Esse é o nome do programa. E que é um programa de residência médica, um programa porque eu considero a residência médica a melhor forma de formar um especialista. Então, a residência em saúde da família e comunidade
para formar mais médicos é a via correta. Você precisa ter gente preparada para fazer isso. O programa Mais Médicos, que foi feito há alguns anos atrás, permanece até hoje, ele se pautou no início na grande maioria, até porque houve uma grande resistência da comunidade médica brasileira, na importação de médicos estrangeiros, principalmente cubanos, mas não só cubanos. A gente teve médicos venezuelanos, colombianos, etc. Isso não deu certo e não daria certo realmente, porque há uma questão cultural grande, há uma questão de formação grande, há uma questão epidemiológica muito diferente de países para países. E criar faculdades em todos os rincões do país também não dará certo, porque você não vai ter a matéria-prima fundamental para formar um médico, que é professores gabaritados, formados e preparados para formar um médico. O médico é muito formado, Edmo, em cima de exemplos, não é? Nós temos um professor que a gente segue, que aprende com ele, e com isso nós vamos melhorar a nossa capacidade. Então eu acho que fazer novas escolas, criar mais escolas não é a solução, nunca foi, e acho que infelizmente esse foi um equívoco que foi feito no Brasil. Acho que abrir novas escolas cria problema, e o que eu acho é que, em grande parte, os alunos também são vítimas desse processo. As famílias, às vezes, empenham muitos recursos e expectativas para ter um médico na família. Às vezes, empenham, vende em casa, vende patrimônio, etc., se endividam para que a pessoa se forme médico, Sem porque dúvida. essa é uma grande expectativa. Sem dúvida. Eu vou pedir licença, nós vamos chamar, eu estou com o professor Carmino Antônio de Souza, professor titular da Unicamp, da Faculdade de Medicina, e vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso segundo bloco. Até já! Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Bastidor CBN de hoje, recebendo essa importante figura do professor Dr. Carmino Antônio de Souza, titular da Faculdade de Medicina da Unicamp, foi vice-presidente da FAPESP, secretário de Estado da Saúde, secretário municipal e presidente do Conselho de Curadores do Butantan. E aí, nós estamos falando sobre essa criação das faculdades de medicina, porque a partir daquele momento, eu falei de 2013, começou a se autorizar, talvez, eu vou usar a expressão de maneira mais fácil, de maneira, enfim, a criação de novas faculdades de medicina no Brasil. Não universidades, mas universidades também. Aí me lembro, professor, que no passado, quando você criava uma faculdade, ou quando o MEC autorizava uma faculdade, normalmente o gestor criava as faculdades humanas, porque as faculdades humanas eram muito mais baratas, eram muito mais fáceis e exigiam muito menos especializações dos seus professores. Então a gente tinha faculdade de letras, faculdade de publicidade, jornalismo, quer dizer, tudo que era humanas era a primeira opção para o gestor de uma universidade entrar nesse mercado. Quando entra no quesito medicina, não é tão simples assim, não é tão fácil assim, é isso que nós estamos falando. Verdade, Edmo, você tem razão. Uma coisa é um custo de uma faculdade EAD, por exemplo, ensino à distância, ou um curso onde você não precisa de uma estrutura complexa como você tem na medicina. Na medicina você precisa ter estruturas de unidades básicas de saúde, você precisa ter unidades de emergência, você precisa ter hospitais, você precisa ter laboratórios, você precisa ter áreas de imagem.
Hoje um PET, uma tomografia, uma ressonância e mesmo um aparelho de radiologia convencional custam caro. Então, a estrutura para manter uma faculdade de medicina é muito cara. Se você pegar uma faculdade como a minha, aqui da Unicamp, com toda a estrutura que tem, o custo de formar cada estudante de medicina, que é a base, a nossa existência está muito vinculada ao aluno de medicina, não é? Ele é a base da nossa existência, eu diria. É muito caro, pode chegar àquilo que eu já falei anteriormente, de $100 mil por aluno por ano. Imagina, quem é que tem esse dinheiro? A sociedade investe muito. E a sociedade reconhece no médico um profissional diferenciado. Eu sempre digo, a sociedade é generosa conosco, médicos, porque ela valoriza o médico. Quando você tem um problema numa UBS, ou tem um problema num sistema de saúde, normalmente as pessoas querem médicos, né? Eles sabem da importância dos outros profissionais, mas normalmente eles querem um médico. Então, a formação do médico é fundamental para que a gente tenha qualidade na assistência. O médico exerce naturalmente uma liderança técnica e isso é reconhecido pela sociedade. O médico, em geral, ganha mais do que os outros profissionais, e isso porque a sociedade reconhece que o médico é uma figura importante. Então, a responsabilidade de fazer de formar um médico é muito grande. E sem contar a responsabilidade ética e a responsabilidade de habilidades do profissional. Quer dizer, um erro médico é uma coisa eventualmente irreversível, não é? A questão ética, seja junto aos pacientes, seja junto aos familiares, ou junto aos próprios colegas, ou mesmo outros profissionais, é muito grande. Então, a formação do médico ela é complexa, ela tem várias coisas que são extremamente significativas para a formação integral, não só de um profissional que tem habilidades, mas para um ser humano que tem que ter generosidade, que tem que ter empatia, que tem que ter ética com outros seres humanos e que saiba liderar esses outros seres humanos, aqueles que são outros profissionais, no sentido de oferecer à sociedade o melhor bem-estar que ele possa oferecer à sociedade. Sem contar que o médico tem que estudar constantemente, porque a medicina é efervescente, ela não para. Se você perguntar em qualquer país do mundo quais são os 2 ou 3 problemas mais importantes da sociedade, sempre a saúde estará dentre estes problemas. E sempre independente de você estar num país adiantado ou num país menos desenvolvido. E levando-se em conta que é o sempre mais reclamado pela população, né? Hoje a segurança também está subindo um pouco nessas pesquisas, né? Nesse ranking, mas a saúde, sem dúvida nenhuma, é mais reclamada, apesar de que é o único país do mundo que tem um sistema de saúde pública como o Brasil. Agora, doutor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, sobre o ProUni. O ProUni é um programa de universidade para todos que oferece bolsas para alunos, aí tem lá o requisito, que estudou na rede pública e oferece 50%, até 100%, etc, etc, etc. Porém, esse dinheiro do ProUni não vai para o aluno estudar na faculdade, ele vai para a faculdade dar aula para o aluno. Quando o dinheiro é dirigido para a faculdade que foi escolhida pelo aluno, para a faculdade dar para o aluno. Isso não minimiza, isso não dá muita facilidade para a faculdade também não cuidar dessa formação, visando o lucro, visando a parte comercial de todo esse processo? Esse é um problema, né? Porque se vislumbrou o lucro. E na saúde, esse não pode ser o primeiro objetivo, ainda mais em escolas de medicina. Hoje tem faculdades de medicina no Brasil que custam R$20 mil por mês. Você imagina que família é capaz de pagar um valor tão alto assim? Quando essa escola recebe um aluno através de um programa público, esse recurso sai da sociedade, a sociedade é que paga, não é? Então, valores
pagos às faculdades de medicina nunca são baixos. E deveria nunca. voltar em qualidade para a sociedade, né? Isso. Então você vê que mesmo escolas onde o financiamento é híbrido, vamos dizer, existem escolas que, eu vou dar um exemplo, que foi onde a minha filha se formou, em Jundiaí. É uma fundação municipal, portanto o município põe recursos e a família põe algum recurso complementar. Mesmo nesse caso, os valores são altos, poucos são as famílias que podem bancar uma faculdade de medicina. Quando o dinheiro sai integralmente da sociedade e vai para uma escola e essa escola não cuida do aluno, isso daí é absolutamente inaceitável. Agora, tem que haver um mecanismo de fiscalização sobre tudo isso, né? O erro é não fiscalizar. A área da saúde, ela está muito ligada ao Ministério da Saúde, e está certo. Só que a formação, seja de graduação, pós-graduação, sensu lato, sensu estrito, como a residência, por exemplo, que é uma pós-graduação, esse daí está ligado ao MEC. Então tem que haver uma enorme articulação, a meu ver, entre interesses de políticas públicas de saúde, de um lado, definido pelo Ministério da Saúde, o MEC e as entidades médicas. A MB tem que ter um papel fundamental nisso, os conselhos, as entidades de classe, no sentido de fiscalizarem essa qualidade. Deixar isso solto, acaba acontecendo o que aconteceu esse ano, mostrando que mais de 30% dos médicos formados não têm condição de exercer medicina. Eu até acho, viu, Edmo, uma coisa importante, que o curso de medicina no Brasil, que é considerado um curso terminal, para mim não é terminal. Ninguém consegue, depois de 6 anos, exercer medicina com qualidade e com segurança, independente da escola. Pode ser a melhor escola que tiver. O que o indivíduo faz nos 6 anos de faculdade é criar um forte alicerce para aprender outras habilidades, né? O problema é que quando o aluno não tem boa formação, ele acaba não conseguindo também residência médica. E aí você criou o pior dos mundos, porque a formação médica não é boa e ele não consegue residência médica. O que ele vai fazer? Ele vai fazer coisas que são periféricas, coisas que não exijam grande responsabilização. Vai haver lugar para trabalhar? Vai, porque a saúde tem infinitas possibilidades de trabalho, mas a formação já a essa altura já está comprometida. Então nós temos que ter 2 esforços aqui. Um, escolher bem, fazer boas faculdades. E segundo, tentar criar vagas de residência médica em todo o país e para todo mundo, como se o curso não fosse terminal, como se o curso tivesse que ter pelo menos mais 3 ou 4 anos de residência médica. Aí sim nós teríamos uma pessoa bem formada, alicerçada, com capacidade de crescer continuadamente, até porque a nossa vida é muito sedimentária, a gente vai aprendendo sobre aquilo que aprendeu e aprendendo mais e assim por diante. A medicina é muito mutante, como toda a área da saúde. Agora, fazer uma má faculdade e não ter residência médica, nós vamos ter um contingente enorme de médicos com uma licença para exercer e sem condição de exercer. O que é um enorme risco para ele, porque também não é que o risco é só do paciente e da sociedade, é um risco para o profissional também, que não sabe e não tem condição de exercer com qualidade, com excelência, com dignidade, com ética, seja o que for. Então é um problema sério. Eu acho que o que nós estamos discutindo aqui não é um problema mínimo, é um problema muito grave e que tem que ser entendido como um problema a ser enfrentado com institucionalidade, nada de política, nada. Nós temos que ver a questão da excelência e trabalhar sempre na excelência. Eu acho que quando a gente trabalha em boas políticas públicas com excelência, a gente vai adiante. Pode demorar mais, pode faltar
fisicamente um médico aqui, outro ali, tá bom, mas nós vamos avançar de maneira segura, que acho que isso que a sociedade quer e exige que nós façamos, que a gente evolua de maneira segura. Sem dúvida. Não adianta botar uma pessoa vestida de branco e que não tenha condição de sequer fazer um diagnóstico de doenças mais simples. E nós chegamos ao final do nosso Bastidor CBN com essa ilustração, com essa orientação, com essa luz que o professor Dr. Carmino Antônio de Souza, titular da Faculdade de Medicina da Unicamp, nos trouxe em relação a todo esse problema criado aí em cima das faculdades de medicina no Brasil. Eu quero agradecer ao senhor, professor, por nos ajudar e vou recorrer ao senhor sempre que precisar. Muito obrigado, viu? Edmo, é uma honra, é um prazer ajudá-los e acho que é nossa obrigação colocar luz num problema tão sério. E quero lembrar que os alunos de medicina também podem ser vítimas desse erro de política pública. É necessário olhar todos os lados, porque se a gente não conseguir enxergar todos os lados, a gente não vai conseguir dar os melhores encaminhamentos. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Pessoal, muito obrigado por mais essa audiência. Sábado que vem, 11 horas da manhã, você tem esse compromisso conosco no Bastidor CBN, aqui na CBN Ribeirão. Um abraço a todos e até lá. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.